Voltando aqui a trabalhar o nosso assunto, né, o conteúdo, representações cartográficas e projeções. Continuando falando sobre tipos de produtos cartográficos, eu falei para vocês que existe dois tipos de mapas, os mapas topográficos e os mapas temáticos. Então, qual a diferença que existe entre um e outro? O mapa topográfico é aquele que representa a superfície terrestre, né, o mais próximo possível da realidade, dentro das limitações impostas pela escala pequena, né? No caso, o mapa topográfico, ele apresenta até detalhes mesmo dos aspectos físicos do espaço representado, como por exemplo o relevo. Dos dois mapas aí, o primeiro mapa, esse primeiro mapa aí em preto e branco, é um exemplo de mapa topográfico. Você dá para ver aí, observando, que dá para observar detalhes do relevo, locais altos, locais baixos, né? O mapa topográfico, ele tem essa possibilidade, né? Ele mostra os aspectos físicos do terreno de forma mais detalhada, né? Detalhada. Então o que caracteriza mesmo o mapa topográfico são esses detalhes do relevo e dos aspectos físicos do espaço representado. Já o mapa temático ele trabalha com temas, ele não se atém a questões de detalhes dos aspectos físicos do espaço, não. Por exemplo, detalhes de relevo, detalhes de distribuição de água, os aspectos físicos do espaço representado, ele não se preocupa. O mapa temático, ele trabalha com temas. Por exemplo, esse que foi colocado aí para vocês, ele trabalha a densidade demográfica do Brasil no ano de 2000. Então, o tema é esse daí, ó, densidade demográfica do Brasil. Então, dá para ver que um mapa temático, ele contém informações selecionadas sobre determinado fenômeno ou tema do espaço geográfico. Que no caso, o tema que é mostrado aí nesse mapa temático, vocês podem observar aí, é a densidade demográfica, mas poderia ser, por exemplo, a vegetação do Brasil, como era que estava distribuída a vegetação no Brasil, né? Os tipos de vegetação. Relevo do Brasil poderia ser um tema também. Não iria mostrar os detalhes do relevo, mas iria mostrar quais os principais tipos de relevo existentes em nosso país, né? Poderia ser uma informação sobre dados educacionais, também seria uma outra temática trabalhada, né? E o certo é que o mapa temático, ele não se atém a detalhes físicos do espaço representado, ele trabalha com temas, e isso é o que diferencia o mapa temático do mapa topográfico, certo? E voltando aqui sobre a temática escalas, as escalas que são usadas, né? A escala, eu vou ver se dá para aumentar aqui, para mostrar para vocês. Não dá para ver, depois eu vou mandar uma imagem que explicando melhor o que seria a escala. A escala, todo mapa tem uma escala, né, que varia de escala pequena até escala grande, escala pequena, escala média, escala grande. Por exemplo, nas plantas, aí nós temos o exemplo de um mapa, a primeira imagem é um mapa do Brasil, nós temos o exemplo de uma carta e temos o exemplo de uma planta. A planta é a representação mais de baixo. Se eu perguntasse para vocês aí, qual das três aí apresenta mais detalhes do espaço geográfico, eu acredito que vocês apontariam a planta. E realmente, se apontassem planta, a resposta seria correta, porque a planta é uma visão mais aproximada. Então, no caso aí, a gente está vendo a planta de um
trecho de um bairro, de uma cidade, né? Mas poderia ser a planta de uma casa, poderia ser a planta de uma praça, né? Ou de um bairro, como vocês estão vendo aí. E a planta, a escala utilizada na elaboração das plantas são escalas grandes, né? 1 por 20, 1 por 100, até 1 por 5.000 ainda representações que utilizam esse tipo de escala ainda são consideradas plantas, né? 1 por 5.000 significa dizer, como tem aí dentro do parênteses, vocês podem observar, significa dizer que cada centímetro no papel equivale a 5.000 centímetros no real. 1 por 100 quer dizer que cada centímetro no papel equivale a 100 centímetros no real ou metro, né? A mesma coisa de 1 metro. E 1 por 20, 1 centímetro no papel equivale a 20 centímetros no real, certo? Então isso aí é a chamada escala grande. O número é menor, mas a escala é grande. Na carta, essa segunda imagem aí que eu estou mostrando aqui para vocês, está mais frisada aí ao meio, é o exemplo de uma carta. A carta, ela apresenta menos detalhes do que a planta, mas apresenta mais detalhes do que o mapa, porque é uma visão ainda que meio distante, mas aproximada em relação ao mapa, certo? Por exemplo, carta de uma área urbana, de um município, para representar a área urbana de um município, até um município, pode ser até um município grande mesmo, até de 100.000 habitantes, a gente vai usar a carta, né? E a escala usada nas cartas geográficas são as escalas médias, certo? E por último aí a gente vê o mapa do Brasil, poderia ser o mapa do estado, o mapa do município. Nos mapas, o tipo de escala utilizada são as escalas pequenas, tá? 1 por 5 milhões, por exemplo, né? Cada centímetro no real equivale a 5 milhões de centímetro no real. É um exemplo, né? Você poderia transformar esses 5 milhões de centímetros em metros. É um exemplo de uma escala pequena. Olha, 1 por 100, escala grande, né? 1 por 5 milhões, escala pequena, né? Você vê, então, nos mapas, o tipo de escala, apesar de ser uma visão mais distanciada, o tipo de escala usado são as escalas pequenas. Certinho, gente? Então eu vou parar por aqui a aula, né? Eu queria que vocês ficassem atentos, estudassem isso aí no livro, por exemplo, escala e representação do espaço geográfico, vocês vão encontrar nas páginas 56 e 57 do livro de vocês. E qualquer dúvida, pode me procurar, que estarei à disposição. Então, um bom dia para quem estiver assistindo pela manhã, boa tarde quem estiver assistindo à tarde, ou boa noite para quem estiver assistindo à noite, certo?